Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos discorrer neste vídeo a partir do título Há um Lobo Dentro de Nós. Talvez você se pergunte por que nós escolhemos este título. Bem, foi a partir de um filme que eu assisti na Netflix, um filme muito interessante que parece ser um filme de terror, mas na verdade é um filme que narra o drama e a trama de uma família específica, uma família formada por uma policial, a senhora Liv, pelo seu marido, o senhor Arthur, pela sua filha adolescente, a jovem Tale, e pela sua filha menor, criança e deficiente auditiva, chamada Jane. Essa família morava anteriormente na cidade de Oslo, na Noruega, e se mudou para uma cidadezinha pequena chamada Nibo. E lá no filme, ele começa com uma história assim, bastante aterrorizante, pois no início é narrada as origens dos povos nórdicos, né, que habitavam aquela região do planeta Terra, que hoje é composta pelos países conhecidos como Finlândia, Noruega, Dinamarca e Suécia, os vikings. E os vikings, de acordo com o filme, saíram à procura e à caça de tesouros no continente europeu e dirigiram-se para a Normandia, região essa localizada hoje em dia no noroeste da França. Lá eles entram no mosteiro e tentam pilhar, tentam roubar e o fazem. Chegam a uma sala que está fechada como se fosse um cofre, e um dos monges daquele mosteiro pede, implora para que os vikings não abram aquela sala. E ao abrirem, existe ali um animal parecido com um lobo. Eles pegam aquele animal, matam o pobre do monge e voltam para a Noruega. Só que, a caminho de volta para a terra natal, os vikings que estavam naquela embarcação, todos foram mortos pelo tal lobo, que vai habitar agora na Noruega. A cena fecha e abre então com uma família conturbada nos seus relacionamentos, não tanto de marido e mulher, mas de filha mais velha, adolescente, com seu padrasto e com a sua mãe, em razão de não aceitar a relação que havia sido encerrada anteriormente com o seu pai biológico e a morte desse pai. E a trama começa a partir daí, porque a mãe desta família, a senhora Liv, ela é uma policial, ela é uma das chefes de polícia da cidade de Nibo, uma pequena cidade no interior da Noruega, e ali ela se depara com este fenômeno a partir da morte da filha da prefeita, que é assassinada por esse animal que eles interpretam como se fosse um lobo, mas na realidade é um lobisomem. Talvez você se pergunte, mas rapaz, você vai falar de lobisomem, de lobo, que é isso? Essas histórias, né, mitológicas, fictícias, elas têm um fundo metafórico, interpretativo, que nos ajuda a compreender muita coisa do comportamento humano. Há um livro do Dr. Bruno Bettelheim, conhecido como A Psicanálise dos Contos de Fadas, e ali ele fala do simbólico como sendo uma forma para que o ser humano possa entender as suas emoções, os seus sentimentos, o seu psiquismo, a sua interioridade. Então,
Nesse filme, ou neste filme, O Lobo Viking, que é o filme que eu assisti e que está dando origem a este vídeo, que está na Netflix, este filme não é um filme de terror comum, não é? Não é um filme de terror apenas. É um filme que fala da dificuldade relacional causada pela raiva. A raiva quer dizer frustração, a raiva quer dizer sentimento de inadequação, quando a pessoa se sente inferior, injustiçada, quando a pessoa vê que aquilo que ela pensava, aquilo que ela desejava não acontece. A raiva é isso. A raiva é um sentimento profundo de rejeição à realidade que a pessoa está vivenciando ou experimentando em determinado momento da sua vida. E a trama deste filme, ela se desenrola nisso. Por quê? Esta filha da policial Liv, a Theo, ela estava junto com a filha da prefeita e outro colega, amigo de escola, na floresta ali próximo à praia de Nibo, onde aquela menina, a filha da prefeita, aquela jovem, a filha da prefeita foi atacada por esta fera que eles pensavam que era um lobo. Ela matou, esta fera matou a filha da prefeita, mas arranhou a Theo, a filha da policial. E o que ocorre? Ocorre que ela tenta esconder aquele arranhão, e ela assim o faz, não quer falar com sua mãe, ela não aceita as orientações da sua mãe, ela tem muita dificuldade, ela só consegue se dar bem com a sua irmã menor, que é deficiente auditiva, mas ela tem um relacionamento muito bom com essa criança, muito amável, muito carinhosa, muito acolhedora. Mas com os adultos da casa, com o seu padrasto Arthur e com a sua mãe Liv, a Theo tem muita dificuldade. Ela tem uma ferida relacional, ela tem uma ferida emocional, ela tem uma ferida psíquica que ela não trata, e depois tem a ferida externa do lobisomem que a marca, e ela vai vivenciando esse primeiro drama de rejeição por alguns colegas da escola, e depois por não aceitar a família que tem, a mãe que possui e o padrasto que chegou na sua vida. Assim nós podemos entender que essa raiva, essa frustração, e raiva e frustração são emoções, são sentimentos que se correlacionam, ela começa a aumentar. E na medida que ela é atacada por este lobisomem, né, no filme, esta menina vai se transformando. É como se a raiva fosse tomando conta completamente, e assim o é, daquela adolescente. Mas é interessante notar que, mesmo ela transformada depois em lobisomem, num animal mitológico, ela tem um carinho ainda por sua irmã menor. Ela não ataca a sua irmã menor. Ela ataca as pessoas que ela não gosta, né? Ainda não mais raciocinando como ser humano, porque a raiva não permite a pessoa raciocinar, a pessoa não age, a pessoa reage, e ela se torna, quando descontrolada, uma emoção muito negativa e muito difícil para toda pessoa que assim a vivencia. Por isso nós vamos usar este livro do Dr. Albert Ellis, Controle Sua Ira ou Sua Raiva Antes que Ela Controle Você. Um livro que a edição original está no inglês. Dr. Albert Ellis, um profundo pesquisador da alma humana, ele fala de 3 imperativos que as pessoas que não conseguem controlar a raiva deixam extrapolar ou deixam tomar conta da sua vida. Esses 3 imperativos
que ele chama de imperativos obsessivos dogmáticos. São valores, são crenças profundas que essas pessoas que cultivam a raiva, se inflamam com a raiva e não têm controle sobre a raiva, elas, de certo modo, elas deixam transparecer estes imperativos obsessivos dogmáticos que o Dr. Albert Ellis correlaciona a 3 aspectos. O primeiro imperativo está relacionado ao próprio eu. O segundo imperativo está relacionado aos outros, ou ao outro. E o terceiro imperativo está relacionado ao mundo, às coisas, aos eventos. Então, vejamos, o primeiro imperativo, de acordo com o Dr. Albert Ellis, que a pessoa raivosa, a pessoa que não tem controle sobre esta emoção que é muitas vezes pesada, ela é uma emoção natural. Quando a pessoa se contraria, é natural sentir raiva. Está frustrada, né? Não aconteceu como ela queria, é natural. Mas descontrolar-se por conta da raiva, aí não é tão natural assim. Na verdade, essa raiva pode tomar conta e se tornar um comportamento habitual desta pessoa. Então, esse primeiro imperativo obsessivo dogmático que o Dr. Albert Ellis pontua, que é relacionado ao eu, é a seguinte crença: a pessoa diz para si mesma, eu sempre preciso ser perfeito, ter aprovação de todos e nunca ser rejeitado. Caso contrário, serei uma pessoa inadequada ou me sentirei culpada. Então, a culpabilidade e a raiva estão interrelacionados. A pessoa que se sente culpada geralmente apresenta raiva, apresenta um comportamento de extrema agressividade. O segundo imperativo obsessivo dogmático que o Dr. Albert Ellis nos ensina e que é também uma espécie de não só crença, não só valor, mas também uma espécie de gatilho para a raiva, é o imperativo obsessivo dogmático relacionado ao outro, aos outros, pois a pessoa crê assim: os outros devem me tratar sempre bem, de modo afável, carinhoso, acessível, e se isso não acontecer é porque as pessoas são más. Ou seja, animosidade e raiva sempre andam juntos. O terceiro imperativo obsessivo dogmático que a pessoa raivosa cultiva é em relação ao mundo. Para ela, o mundo precisa ser de acordo com o que ela quer. O mundo tem que se organizar em torno do que ela deseja, tem que satisfazer aquilo que representa as suas pretensões. Caso isso não aconteça, e essa pessoa vai sentir raiva. Ou seja, ingenuidade e raiva são duas coisas que se interrelacionam também. Então, culpabilidade e raiva, animosidade e raiva, ingenuidade e raiva. Por quê? Primeiro, nós não somos perfeitos. Nós precisamos aceitar a nossa imperfeição, as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas não virtudes, os nossos vícios. Segundo, o outro ou os outros nem sempre nos tratarão de forma afável, carinhosa, nem sempre gostarão de nós, né, da nossa aparência, do nosso modo de falar, da nossa maneira de ser, das nossas escolhas, vão nos criticar. E o que é que nós precisamos fazer? Reconfigurar esta crença, este imperativo e aceitar que os outros têm a maneira de olhar diferente da nossa. Terceiro, o mundo não faz e não gira em torno de nós. Nós precisamos entender isso. E nesse filme em particular que nós estamos falando,
o filme O Lobo Viking, vocês verão, e eu convido vocês a assistirem lá na Netflix, vocês verão que a Tale, ela não aceita o mundo como ele é. Ela se mudou de Oslo, da capital da Noruega, e foi para Nibo, a pequena cidade onde sua mãe foi trabalhar como policial, né? Sua mãe já era policial antes, e no decorrer do filme isso parece ficar um pouco claro, pelo menos ficou assim para mim, parece que o ex-marido da sua mãe, o seu pai biológico, não gostava que a sua esposa fosse policial, né? Tinha um clima pesado entre eles, ela se separou, ele veio a morrer, e a Tale sempre culpava a mãe dessa morte, não aceitava. Então, nós podemos ver que a Tale, essa menina, essa adolescente, ela tem dificuldade de aceitar a mãe e o novo relacionamento dela. Segundo, ela tem dificuldade de aceitar o Arthur como padrasto, né, o marido da mãe, que é um cara que se esforça para ser um pai verdadeiro ali. Ele pede até no início do filme para que ela o chame de pai, e ela fala: você não é meu pai. Ela sempre está ali confrontando a figura do seu padrasto. Ela tem dificuldade de aceitar os colegas, alguns colegas da escola, à exceção do Jonas Larsson, que ela começa a ter um certo romance com o menino, mas quando ela se transforma, quando ela deixa o lobo interior, a raiva tomar conta dela, e ela se transforma, ela mata o pobre do Jonas, e ali ela perde a razão, ela começa então a virar um animal, porque a raiva é um sentimento extremamente primitivo, a raiva deseja vingança, a raiva deseja impor uma agressividade, é preciso ser controlada. Por isso que o doutor Albert Ellis nos ensina neste livro que esses imperativos obsessivos dogmáticos, eles devem ser reconfigurados, eles devem ser transformados, eles devem ser relidos, eles devem ter uma outra conotação. Eu preciso aceitar a minha limitação, ou nós precisamos aceitar as nossas limitações, nós precisamos aceitar que as outras pessoas, né, nos tratem da maneira como elas querem, né? Nós não precisamos conviver com elas, mas nós não vamos brigar com todo mundo que nos ofende. Nós não vamos brigar com as pessoas porque elas não gostam de nós, né? Nem o próprio Senhor Jesus Cristo teve a graça de ser aceito por todos. Muita gente, até os dias de hoje, odeia a figura de Jesus. Jesus não foi e nem é uma unanimidade hoje. Jesus, que é Jesus, o Filho de Deus, aquele que é puro amor, não foi aceito por todos, né? E o mundo não está nem aí para a gente. A gente precisa entender e compreender essa realidade. O mundo caminha, né? O mundo enquanto sistema, o mundo enquanto conjunto de pessoas, o mundo caminha de forma que eu não tenho nenhum controle sobre ele. Se eu entender essas três realidades, esses imperativos obsessivos dogmáticos, e trabalhar a minha raiva, ela não vai ser descontrolada, ela não vai produzir efeitos e consequências negativas, ela não vai matar ninguém, desde o ponto de vista factual até o ponto de vista psicológico, emocional. Não vou ficar distratando as pessoas, não vou ficar maltratando ninguém, não vou fazer nada disso. Pelo contrário, eu vou controlar as minhas frustrações, eu vou controlar o meu eu vou controlar a minha raiva, eu vou controlar esse lobo que mora dentro de mim, esse lobo você vai controlar que mora dentro de você, para que ele não venha para fora, para que você e nem eu, nós nos transformemos em lobisomens, saindo por aí matando todo mundo, atacando todo mundo. Não. Controle a sua raiva, controle o lobo que está dentro de você antes que ele controle você. Essa é a mensagem que nós gostaríamos de passar para você no dia de hoje, que você possa ler este livro, comprá-lo, estudá-lo. É um livro interessantíssimo,
Dr. Albert Ellis e entender que este sentimento, esta emoção básica chamada raiva que nós possuímos, ela pode ser trabalhada e ela pode ser levada a bom termo, não gerando consequências nefastas e perigosas para nós, para a nossa família, para os nossos amigos, para aqueles que nos cercam. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até um próximo encontro e obrigado por você assistir este vídeo. Espero que ele seja útil para a sua vida. Grande abraço, fique com Deus.